A paz do Senhor, meus amados irmãos e ouvintes. Bem amados, nessa oportunidade eu iria pregar, ia trazer uma palavra. Talvez no domingo eu fale sobre isso, né? Eu iria falar sobre o valor de uma alma, mas veio meu coração falar um pouco, relembrando o que está acontecendo nesses dias, porque está havendo talvez uma falta de compreensão, de leitura dos acontecimentos. Então eu quero trazer uma palavra. Eu não vou pregar, não vou aqui pular, não, mas eu quero trazer uma palavra que você possa compreender o ponto de vista de tudo que está acontecendo, fazer uma leitura e ter algumas referências bíblicas, tá ok? Mas com isso eu quero apresentar um texto que está em Mateus 22, versículo 29, para você meditar. Olha só o que Jesus disse. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E é justamente isso que nós precisamos compreender. Precisamos perceber que diante das circunstâncias, diante do que estamos vivenciando, precisamos parar, refletir e tentar fazer algo que seja verdadeiramente importante para nós, para o povo de Deus e para a obra de Deus, tá? Então vamos lá. Por que Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus? O que Jesus está dizendo é que é necessário ter um equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é algo que está posicionado sem oscilar. E é isso que estamos vivendo nesses dias. O quê? Oscilação. Oscilação de quê? De quem? A oscilação daqueles que conhecem a Deus, o poder de Deus, e que também deveria conhecer as Escrituras. Mas o que Jesus chama a atenção para os seus ouvintes é: errais, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então os crentes estão movidos a quê? Eu não sei lhe dizer em quê. Mas o que nós precisamos é nos posicionarmos em equilíbrio, para que não haja oscilação. Oscilação de quê? Da nossa fé, da nossa conduta cristã, do nosso posicionamento com relação ao que está acontecendo. A gente não pode entrar em crise, em depressão. Oh meu Deus, por que isso? Onde está Deus? Deus está no controle de tudo. Nós precisamos entender que os tempos são esses que Deus tem permitido. Agora, para quem Jesus estava falando isso? Observe que muitos se levantavam contra Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles já começam a perder a visão quando tem essa crença ou esse entendimento contraditório à própria palavra. Se aproximam dele, fariseus, saduceus, e aqui os fariseus já tinham vindo a Jesus nesse momento e já haviam feito algum questionamento acerca de quê? Dos tributos,
dos valores de impostos abusivos que eram cobrados por César. Mas Jesus não infringe a lei. Né? Ele não infringe a lei. Ele diz para... Aí fala, mestre, querendo pegar Jesus numa fala, querendo incriminar de alguma maneira. Mestre, devemos pagar tributos a César. E ele disse, me dá aqui uma moeda. De quem é essa fringe aqui? De quem é esse rosto aqui? Aí é de César. Ele disse, pronto, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles se surpreenderam porque não conseguiram chegar no seu objetivo. Logo depois chegam os saduceus. E os saduceus começam a questionar para Jesus, dizendo, Senhor, dentre nós temos um irmão, um homem, que ele morreu e não gerou filho. A sua esposa não ficou grávida com ele. E sucedeu que, segundo a lei de Moisés, nós, assim entendemos, ele casou-se com o irmão mais próximo para gerar filho, a sua linhagem. E sucedeu até o sétimo, que veio também a falecer, e também a sua esposa. E no mundo vindouro, no céu, lá na eternidade, qual desses 7 maridos será o dela? Observe que pergunta meio que desencontrada. Queriam pegar Jesus numa falha? Claro e evidente, mas até a formulação da pergunta era muito barata, era muito primária. Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles estavam em lugares de destaque. Nós vamos perceber que os saduceus, eles estavam lá no Sinédrio, eles tinham conhecimento da lei, eles conheciam as Escrituras, mas eles erravam porque nem conheciam a Escritura, nem o autor dela. Nem conhecia nem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque questionar acerca do que seria ou de quem seria marido na eternidade, ele não conhecia, porque se ele conhecesse, ele saberia que no mundo da eternidade não é como a terra, como o mundo que nós estamos vivenciando. Há uma diferença e há muitas surpresas. São coisas, como disse Paulo, surpreendentes, que nunca desceu ao coração do homem, né? Nem os seus olhos viram. Então, faltava-lhes compreensão, faltava-lhes entendimento, faltava-se leitura de tudo que estava acontecendo, do cumprimento da palavra que apontava para Jesus como o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Enfim, eles fazem uma pergunta tola. Esses camaradas, eles se achavam dono da verdade. Eles se achavam os mais espirituais possíveis. Eles aproveitavam de circunstância para tentar denegrir a imagem, a conduta, na visão deles a fé. Jesus não precisava de ter fé, ele é Deus. Mas estavam colocando todo o tempo Jesus à prova, entendendo que eles eram os melhores, os mais santos, eram os mais importantes na sociedade, era eles que eram dono da verdade, era eles que tinham conhecimento. Mas Jesus responde de uma forma muito simples. Eu acredito que um sorriso veio no rosto de Jesus e disse: filhos, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você se julga ser tão importante, tão destacado, tão conhecedor da verdade, mas vocês nem conhecem nem a palavra e nem o dono dela. Então, o que nós podemos perceber é que não é diferente nos dias de hoje. Hoje a gente está ouvindo tantas barbaridades, e não está se tendo um equilíbrio. A Bíblia fala sempre de prudência, a Bíblia fala sempre
de nós avaliarmos. Qual o homem que antes de construir uma casa, uma enorme casa, ele não faz os cálculos, diz a Bíblia, foi Jesus falando, para que ele não possa construí-la, pare no meio da construção e alguém passe e observe e diz: esse homem foi tolo, porque fez uma grande obra e não pôde terminá-la. Não fez cálculos antes. Então se tem que se pensar e se requer tempo em tudo. Nem sempre a gente vai ter total explicação do que está acontecendo. A gente precisa observar, ler o que está acontecendo. E o que me chama a atenção, irmãos, questionando essa situação que estamos falando de pandemia e de comportamento de muitos crentes e líderes que desfaz de alguns que estão em casa por questão de prudência, por questão de amor ao próximo, por questão de amor à sua família, porque a realidade é que existe